Jogadas e bichados, semana 2 dos playoffs, ficou definida a Final Four, as finais de conferência da nossa liga. Ficaram definidas também quais são as 10 equipas que vão participar na lotaria. 6 já estavam, 4 juntaram-se esta semana. Mas dos 7 duelos que tivemos esta semana, vamos começar pelos da Liga dos Últimos, dos tais 6 times que já estavam bloqueados na lotaria. E começamos pelo duelo que teve menos história. Aliás, houve dois que tiveram muito pouca história, mas começamos por aquele que teve a diferença de pontos mais elevada. E é o Barrinha que claudicou no wildcard, que foi surpreendido e o tricampeão encontra-se então eliminado da luta pelo título, com uma pontuação terrível no wildcard e chega aqui à primeira ronda da Liga dos Últimos e consegue 291 pontos, quase, contra um time que não chegou sequer aos 140, por isso muitos pontinhos aqui desperdiçados pelo Nelinho. Sam Darnold até fez uma prestação bem discreta contra os Colts. No banco tinha o Shu, o Teleshock, Shuff, olha lá como é que eles dizem, mas eu vou chamá-lo Teleshoe, Teleshoe que é mais bonito. Ganhava aqui 15 pontos em relação ao Darnold, por isso era uma prestação eh, bem maior, passava aos 300 pontos o Barrinha com esta troca, mas quem é que esperava que o Teleshoe metesse aqui quase 50 pontos contra a Carolina e ganhar o jogo contra os Panthers estavam na luta pela divisão, ainda estão, mas há uma vitória surpreendente aqui do Saints e o 272 jardas, um touchdown, no, mas boa porcentagem de passos completos e grande volume de passos também. Enquanto que o Darnold contra os Colts não teve nada, teve 270 jardas, mas não teve touchdowns, também não teve piques. Teve poucas jardas em corrida, por isso passou aqui pouco dos 30 pontos. Mas depois aqui o Barrinha tem as jogadas do Cook e do Amon-Ra Sam Brown. Sam Brown quase a chegar aos 60 pontos, com 2 touchdowns, mais de 150 jardas. O James Cook teve 2 touchdowns, teve 3 touchdowns, aliás, combinados. 2 em corrida, 1 em passe, mais de 100 jardas. Mais aqui a defesa dos Eagles, também bem no shutout contra os Raiders. Uma pique, 4 sacks. Quem é que havia mais aqui? O CeeDee Lamb também ficou aqui um bocadinho acima. Passa a 100 jardas, mas não tem touchdown. Jalen Warren é que perde na última noite, perde aqui quase 8 pontos. Mas fica perto das 50 jardas combinadas. É pouco. Dowdle também perde aqui 2 ou 3 pontinhos. Os defesas ficam ela por ela. Por isso o Kincaid é que perde bastante. Mas no banco o Ingram ainda perdia mais. Por isso, por aí foi bem. O Sutton é que podia ter entrado aqui para o lugar de alguém. Para o lugar do Warren, por exemplo. Passava o Dowdle para running back titular. O running back fixo. E o Sutton entrava aqui para o flex. E eram 37 pontos e meio. Aqui 100 jardas, um touchdown. O Derwin James faz mais pontos que o Hamilton, que também era aqui um pequeno impulso. O Adonai Mitchell não tem ninguém para o lugar de quem entrar, tendo em conta aqui o Sutton. Por isso mas estão aqui 3 substituições. O Tyler Shaw, o Derwin James e o Cortland Sutton que podiam ter entrado. Mesmo o Zaire Franklin ganha aqui meio ponto ao Dodson, mas pronto. As principais é o Sutton, o Derwin James e o quarterback faziam mais uns pontinhos para a barrinha. Do lado do Dr. Luís, não há muito a dizer. Ele manteve o Danny Dimes, que está fora para a temporada.
No banco, quem é o quarterback que tem? Tinha o Herbert, ganhava mais 26 pontos e meio, por isso não ia fazer diferença aí. Ele no banco também tem o Cooper Cup, que podia ter entrado para o lugar do Alec Pierce. A defesa dos Chiefs podia ter entrado para o lugar dos Bills, mas isto são diferenças que no máximo chegava ali aos 170 pontos, por aí não passava disso. Porque de resto ele tem aqui a bocada do Goddard, que tem 2 touchdowns, não é? É. E acho que ainda podia ter tido outro, mas deixou a bola cair. E é isso. Aqui o Ferrin bate, Devonta Smith perde, o Montgomery ganha 2 pontos. Não havia nada que o Dr. Luís pudesse fazer. Mesmo em termos de DPs, ele não tem defesas no banco, por isso fica-se por aqui o Dr. Luís. Uma derrota algo esperada. eh, e depois com o Barrinha a fazer 290 pontos ainda fica mais difícil. Por isso o Barrinha começa bem a Liga dos Últimos e agora é lutar para ganhar mais bolas na lotaria, algo que o Dr. Luís a fazer exibições destas não vai ter muitas. Outra vitória bem expressiva, aqui a do Parobé sobre o Boa Vista. O Diogo também a não chegar aqui aos 170 pontos. Jared Goff até faz aqui uma bogadazita, 8 pontos à maior, na derrota que teve contra o Rams. 3 touchdowns acima das 300 jardas, por isso não foi por aqui que os Lions, nem o Boa Vista, nem o Diogo perderam. Mas depois está aqui o Kay Dotton que teve um out logo na quinta-feira. Jalen Waddle na última noite também muito fraco, não chega às 30 jardas. O Tom Kennedy que está aqui não sei porquê, só fez aqui esta boa exibição, boa, entre aspas, para um WR3 ou WR4 dos Lions, está bem razoável, mas tendo em conta que há aqui no banco Matchy, o Davis esta semana esteve bem acima do que esperava, mas pronto, o Matchy e o Jerome Ford também ficou zeros. Acho que há opções melhores mesmo nos waivers que este Kennedy. O que é que há aqui mais? O Brissett fazia menos pontos que o Goff, por isso por aí não valia a pena substituir. O Isaiah Davis é que esteve melhor que o Brissol esta semana, quase 60 jardas, um touchdown. Se juntarmos as jardas em passe, até são 65. O Likely andou em campo, por isso também não podia entrar para o lugar do Otton, ou entrava e não fazia muito mais. E de resto tem aqui uma bogadazita do Shaid, que teve 74 jardas, mas fora isso não há muito mais. Aaron Jones na noite de domingo desapontou, passa a 60 jardas, mas mais uma semana sem touchdowns, só tem 2 na época. Jacoby Myers também ganha aqui 2 pontos, muito pouco, quando do outro lado há 2 ou 3 jogadas de 50 pontos, de 60, 70, fica complicado lutar contra isto. Por isso, derrota para o Diogo. Enquanto que o Parobé até tem aqui o Drake May contra os Bills, só apareceu na primeira parte. Tem 2 touchdowns em rush, mas depois tem uma pick. Na segunda parte, pouca coisa fez. Fica-se pelas 155 jardas. Chega aos 40 pontos, que já não é mau. Mas agora desceu. Ele era o QB1, já desceu para QB4. Mas pronto, agora também há a lesão do Mahomes, por isso o May deve ficar no top 3 de quarterbacks com o Allen e o Stafford. Em princípio serão eles os 3 principais. Vamos ver aqui. De quarterbacks, penso que são os 3. Até o Prescott também. Está o Allen, Prescott, Mahomes, May. Então o Stafford é só o oitavo. Pensei que tivesse mais acima o Stafford. Mas o Mahomes vai sair daqui, por isso o May vai ser top 3. Talvez ainda suba, porque aqui a luta é mesmo no limite. Tirando o Allen ou o Josh Allen, que nas últimas 2 semanas
esteve bem acima e deu para recuperar aqui o primeiro lugar, porque tinha tido aqui semana 12 e 13 muito fraquinhas. Mas é boa luta aqui no top 3 de quarterbacks. O que é que há mais? Há aqui a bugada do Bijan Robinson, quase 50 pontos, com 93 jardas, um touchdown, mais 82 jardas em passe. Por isso, não só passa a 100 em combinadas, como chega quase às 200. Fica ali a 20 e poucas jardas. O Njigba juntou aqui 103 jardas, mas sem touchdown. Mesmo assim, 1541. Deve chegar às 1700. Infelizmente já não vai dar para as 2000. Aqui o jogo da semana 13 contra Minnesota estragou bastante essa possibilidade de chegar às 2000. Trevelyan Anderson, com uma das jogadas da semana, foi ele e outro jogador que já falaremos mais à frente. Mas o Anderson aqui, 148 jardas, 2 touchdowns, 71 pontos e 7 décimas de fantasy. Uh, Mais uma boa prestação do rookie. Que vem vindo a subir e vamos ver. Isto, a luta pelo prémio de rookie do ano está tão fraquinha. O Anderson pode perfeitamente entrar com uma candidatura. O Narelm também ganha aqui quase 10 pontos. Passa a projeção com 49 jardas, um touchdown. Foi uma boa solução de recurso que para bem encontrou para Tyrant, porque o jogo está realmente para esquecer. O Okonkwo faz os pontos que era esperado do Gunnar Elm, por isso também não tinha sido má opção para este jogo, porque foi uma vitória confortável, mas o Gunnar Elm claramente melhor. Só que depois tem aqui o Karimant a perder 12 pontos e meio, o Quimera Dica a perder também 12 pontos e meio quase. O Parobé já o dispensou até. Ele teve aqui 2 ou 3 semanas bem decentes. uh, Duas acima dos 30 pontos, outra ficou lá perto, mas já perdeu as razões de aposta para ser titular. No banco havia Brian Thomas, que teve uma das melhores exibições da época, a segunda melhor. Teve aqui esta contra o Seahawks, com 90 jardas, um touchdown, e agora 66 jardas, um touchdown contra os Jets. Foi as únicas semanas em que teve touchdowns, foi essas duas, porque é uma temporada bem fraquinha do Thomas. Mas lá, este jogo podia ter entrado aqui para o lugar do Ant. O Troy Franklin podia ter entrado para o lugar do Quimera Dica. O Franklin teve 85 jardas, um touchdown. E o Parobé com estas duas entradas já disparava aqui para os 280 pontos. No banco ainda havia Golden, que fez aqui mais 14 pontinhos, mas que não podia entrar para o lugar de ninguém. Eram só mesmo estes dois aqui que estiveram bem abaixo, e o Thomas e o Franklin que estiveram bem acima. Por isso vitória fácil e esperada do Parobé. E pronto, o que é que há mais a dizer? Aqui os defesas é que ficou aqui o Barrett Carter, a defesa dos Colts também perdeu bastantes pontos. O Bozol, que é dos melhores kickers do ano, já teve aqui esta prestação de 19 pontos, mas ultimamente está mais secreto. Poucos field goals nas últimas semanas. Nas últimas 4 semanas só teve 2 field goals. O que também não ajuda à pontuação, porque só faz XP. Mas é isso. Boa vitória do Parobé e vamos ao próximo jogo. O Shu que perde aqui contra o amigo Smiles. Tua Tagovailoa até ficou acima da projeção. Mesmo assim, meteu mais uma pick. Lá que teve 2 touchdowns e passa aos 250 jardas. O Monangai ficou bem abaixo.
que o Swift esteve bem melhor esta semana. Relegou novamente o Monangai para segundo running back dos Bears e 33 jardas apenas. Metcalf praticamente bate a projeção, tem o touchdown, mas só tem 55 jardas. O Gadsden também, não, só tem 60 jardas. Pensei que também tivesse tido touchdown, mas não. Gianti, mais uma semana para esquecer. 35 jardas, mais 7 está 42. É, muito pouco. Brock Bowers igual. Foi um shutout contra os Eagles, mas não se justifica. Gianti e Bowers são jogadores para fazer muito mais que isto. E esta semana foi o Pickett que se encontrou no quarterback dos Raiders. É, 15-25 com uma pick. Pickett também. Entre Pickett e Gino Smith, não sei o que é melhor. 15 passos para 64 jardas o Pickett. O que é que há aqui mais? Não há aqui grande coisa. É, bugadas o Shu, coitadinho. Teve aqui o Ricky Pearsall no banco, 96 jardas, quase bónus. O Bryce Young fez o mesmo que o Tua e não teve pique. E é isso. Em termos mesmo de defesas, menos 3 os Rams, menos 3 os Patriots. Por isso, não era por aí que o Chiu conseguia fazer alguma coisa. Talvez conseguisse fazer aqui com o Parsolo no lugar do Pittman e o Godwin no lugar do Monangai, passando o Gianti para aqui e o Godwin entrando no flex. Aí já dava para a vitória. No caso do Smiles, teve aqui dois jogadores com zero, o Odunze e o Rodrigues, dois jogadores que não estiveram, não jogaram, por isso também podia entrar aqui o Jaden Reed e o Tyjae Spears. Uh, e também, pronto, já ficava uma luta bem melhor. Já agora vamos ver como é que seria essa luta com essas substituições. Por isso, puxo desse 145-85, tirava-se os pontos do Pittman e do Manangai para acrescentar Parsol e Godwin. 168,95. Eu vou anotar aqui com caneta só para vermos como ficava também. Onde é que está? Aqui. Cento e sessenta e oito vírgula cinco. Enquanto que o Smiles acrescenta, ora, 152,9, acrescentando os pontos do Jaden Reed e do Spears. Já fiz aqui as neiras, não? Não, não fiz. Ok, é. O Smile só precisava de acrescentar mesmo o Jaden Reed. Já ficava 168,9 contra 168,5. O Tasia Spear só dava mais alguma margem de vitória. É, aqui entrando o Reed chegava para estas trocas do Shu, possíveis trocas do Shu. O Smiles teve aqui Jameson Williams, a bom nível, ganha aqui quase 20 pontos, 134 jardas, um touchdown. TJ Hawkinson também faz uma boa exibição, 66 jardas. O que é que há mais? Chase McLaughlin, com dois field goals, um deles acima de 50 jardas, mais 2 XP. E lá está, é o Reed, que agora vamos ver como é que é a lesão do Watson, porque o Reed pode ganhar aqui mais uns alvositos, mais um bocado de produção.
O Tyjae Spears, o Tony Pollard também não esteve mal, se não me engano. Tyjae Spears, 34 jardas, não é grande coisa, mas são corridas longas que dá para chegar acima dos 10 pontos. Singleton ganhava um ponto em relação ao Lockwood, e é isso. Defesas, tanto Cowboys como Dolphins fizeram 0 pontos. Não podia fazer mais nada o Smiles. Agora a grande questão aqui é Patrick Mahomes, lesão do ACL. Já tivemos aí essa confusão no grupo por causa do Jackson Dart. Vai ser o quarterback do Smiles até ao final da época, em princípio. Mas vamos ver depois o que é que ele faz para o ano. Porque Mahomes, com esta lesão, já vamos ver. Ele pode tentar apressar o regresso para estar disponível no início da temporada de 2026, mas é uma recuperação longa quando é ACLs. Aliás, foi a ACL, foi o ACL e o LCL, também foi o lateral. Foi o ligamento lateral também, por isso é uma recuperação bem longa. Vamos ver se não entra só a meio da próxima época e o Smiles terá que planejar à volta disso. Mas agora o que preocupa mesmo, tanto o Smiles como a Monchu, é a lotaria. Por isso, isto é um início bem fraquinho em termos de pontos, comparado aqui com o Barrini e com o Parobé. Por isso, uh, melhor sorte no futuro. E passando aos playoffs que realmente interessam, os da luta pelo título, e falando da Conferência Ipiranga, aliás, a Ipiranga que teve 2 jogos decididos por distâncias bem decisivas, bem alargadas. Aqui o Limoeiro a surpreender o campeão da conferência na fase regular, o Pompeu, por 75 pontos. O CIA teve aqui teve o CG Stroud, eh, não quer a ajuda do Chu nesta fase, só ia prejudicar. O Stroud teve aqui 3 touchdowns, passa às 250 jardas. O Taylor fica abaixo da projeção, já seria de esperar que ele tivesse um pouco mais de dificuldades, pelo menos neste primeiro jogo, com o Philip Rivers, em que ainda estão todos a perceber o que é que o novo quarterback decide, quer e chama, as calls dele. Por isso mesmo assim 87 jardas, bem bom, já está ali a bater nas 1500. Já não vai dar também para as 2000, mas 1600, 1700, certamente, deve lá chegar perto. Trey McBride, aqui com uma bela bocada, quase 60 pontos, 134 jardas, 2 touchdowns. O McLaurin também ganha aqui bastante, 70 jardas, um touchdown. O, o Kenneth Gainwell, na última noite, contra Miami, 80 jardas, mais 46 em passe. O Devin White, segunda semana seguida, acima dos 20 pontos, 16 tackles. É sempre aquela questão de uma má defesa vai ter sempre um linebacker que faz assim umas prestações bem acima. Quem está em terra de cegos, quem tem olho é rei, e o Devin White é dos melhores hits naquela defesa dos Raiders, por isso vai ter bastantes tackles, mas a defesa dos Raiders é horrível. É mesmo só por causa disso. O Andel Robinson perde muito pouco. O Tetabo Macmillan é que perde bastante. Apenas 2 recepções para 25 jardas. O McPherson 0 pontos. Tal como os Bengals no shutout em Baltimore. Aliás, shutout o jogo foi em Cincinnati. Aliás, o jogo foi em Cincinnati. O que é que havia aqui no banco? No banco havia o Borregales, estava mais 5 pontos com o McPherson. O Mayfield ficou bem no banco, na derrota em Atlanta. E no banco também havia aqui tanto o Chuba Hubbard como o Tutan podiam ter entrado para o lugar do Tetabo Macmillan. Apesar de serem running backs, era só fazer aqui umas alterações. Passava o Macmillan para WR
o McLaurin para WR e entrava um destes para flex no lugar do Teta Boa. Pacheco, aqui a perder bastante no banco. Vamos ver. Já não deve ser fácil ele ser opção para o resto dos playoffs por parte do CIA. Agora com a lesão do Mahomes, entra o Gardner Minshew. Vamos ver. E os Chiefs estão eliminados dos playoffs. Por isso, apostas em jogadores dos Chiefs é muito arriscado. Tirando talvez o Kelsey. De resto, não estou a ver. E mesmo o Kelsey, vamos ver. Vamos ver se não acaba a ser poupado também para não ter também alguma lesão. Apesar de haver sempre essa possibilidade de ele se retirar no final da época e então querer jogar até ao fim e ajudar a equipa, mesmo quando já não conta para grande coisa. Mas aqui o Cia agora chega à final de conferência, mas vai precisar ter aqui o Teta Boa a outro nível. Esperar que o Jonathan Taylor faça mais qualquer coisita contra os Niners. Uh, Porque contra o gelado vai precisar aqui de uma bocada. Precisa aqui, além do Trey McBride, esta bocada é importante, mas precisa fazer outra vez uma pontuação dentro destes números, ou talvez ainda maior. Não acredito em condições normais, só 280 ou 290 pontos servirão para derrotar o Meidão. Já o Pompeu diz tchau tchau à época, vai para a lotaria agora, depois de toda aquela luta para conseguir a bye week, mas pouco valeu. Teve aqui o Tyler Warren, mais uma tarde para esquecer. Ele já tem aqui várias exibições bem abaixo daquilo com que começou a época, até aqui à semana 7. Esteve bastante bem, teve aqui outra semana boa na 10, mas desde então bem moderávelzinho. Ele que estava aqui até à semana 7, eu diria que ele era o principal candidato a rookie do ano, mas agora complicou. Mesmo assim, quarto melhor Tyrant da Fantasy. O que é que há aqui mais? Josh Jacobs tem uma bugada, tem 2 touchdowns, uh, não chega a 100 jardas combinadas, mas também não fica longe. Ainda não chegou, foi às 1000 em corrida, mas também deve lá chegar, em princípio. Mas se não for esta semana contra os Bears, é na semana a seguir contra Baltimore. O que é que há aqui mais? A Shen, que tinha essa dúvida da lesão, mas jogou uh, em, em, em rush e passe combinado dá quase 130 jardas. O Di Marques tem o touchdown e pouco mais, volta a ficar questionável por lesão, mas ele está sempre questionável, parece-me. Quase todos os jogos sai por lesão. Ele não teve touchdown, não contou. Depois houve aquela confusão toda de. Mas é muito estranho não dar o touchdown naquela jogada. Não percebi. Não percebi porque aquilo contou como fumble do Stroud. Uh, Aquilo contou como fumble do Stroud, mas depois é touchdown do DeMarcus. É estranho. Que foi este. Fumble return touchdown. Passe sai pelo meio das pernas do Stroud. O DeMarcus recupera e entra lá para dentro. Mas é estranho. Pronto, não o considerarem como touchdown. Aqui. Se contabilizam as jardas em passe, em corrida e em passe, mas é. Enfim, houve muita gente a queixar-se disso e pensei que depois tivessem corrigido, mas não. Uh, Neste jogo aqui seria apenas um pormenorzinho, porque não dava para a vitória do Pompeu, mas para ficar a ideia que fica aqui um touchdown roubado ao Marcos. O que é que há aqui mais? AJ Brown, 9 pontos abaixo da projeção, 41 jardas, um touchdown. Se não fosse esse touchdown, então ficava-se pelos 10 pontos.
O Travis Etienne aqui ligeiramente acima. Bom jogo de Etienne. 3 touchdowns em passe contra os Jets. O que é que há aqui mais? Gino Stone perde. Defesa dos Niners, 0 pontos. Muitas defesas esta semana a fazerem 0 pontos ou em território negativo. O que há aqui mais? No banco, quem é quem é que fez menos? O Warren. O Henry faz ainda menos pontos que o Tyler Warren. Por isso, por aí não era. Devon Bell podia ter entrado, 69 jardas, ele podia ter entrado aqui com 18 pontos, podia ter entrado para o lugar do Lee Marks. O Brown podia ter entrado aqui o Jawan Jennings. E é isso. Eram as duas substituições que podia fazer, mas ficava sempre longe da vitória. Jawan Jennings, 2 touchdowns. É, derrota do Pompeu, um pouco inesperada, mas bom jogo aqui do time do CIA, a surpreender, como seed 4 a chegar à final da conferência. E o opositor, já falámos dele, o Meidão, o Super Meidão, 307 pontos e uma décima, contra 261,8 do Moscambilhas. Aqui é contar com as várias jogadas na tarde, noite, domingo, do Karen Williams, do Nakua, do Kittle, a darem a volta, depois do Collins e do Swift indicarem o caminho. O Ertz no shoutout faz dentro da projeção, 3 touchdowns, boa porcentagem de passos, poucos passos, apenas 12 passos para 175 jardas, mais 39 jardas em corrida. O Collins faz um touchdown logo a abrir no jogo e depois tem outro já perto do final. O Swift também tem 2 touchdowns e quase 100 jardas. O Arroz é que perde aqui bastante, 51 jardas, perde aqui quase 9 pontos. Zach Brown tem uma pick ao Pickett, a pick do Pickett é ao Zach Brown, mas mesmo assim o Brown fica abaixo da pressão. O que é que há aqui mais? Defesa dos Texans, 10 pontos, está razoável contra a Arizona, apesar de podia ter sido mais, tendo em conta que são os Texans contra a Arizona, mas como a Arizona mete 20 pontos, também reduz aqui um bocadinho. Jason Myers, 18 pontos, melhor prestação de um kicker esta semana, com 6 field goals, 2 acima dos 50 jardas. E depois as tais bocadas, o Karen Williams, tem 2 touchdowns e 78 jardas. O Pucanacua também passa a 180 jardas. O Kittle tem um touchdown e 88 jardas. Camp Curl perde pontos, mas pronto, sempre acrescenta mais um bocadinho. No banco ainda havia Blake Corum, podia ter entrado para o lugar do Rashi. O Corum teve 70 jardas, um touchdown. O Darren Waller também era outra opção para o lugar do Rice. O Waller na última noite tem 7 recepções para 106 jardas e 2 touchdowns. Como é que se podia parar este meidão com estas jogadas todas? Era muito difícil. O Josh Allen, depois de dar uma cagadinha em campo na primeira parte contra os Patriots, lá compõe a segunda parte, com 3 touchdowns em passe, 190 jardas, mais 48 em corrida, longe dos 70 pontos que já fez, 75, 77, 78, e que era preciso para começar a discutir este jogo. O Brissol também muito responsável por esta eliminação de Moscambilhas, apenas aqui 37 jardas combinadas. O Christian Hodgson, lesão, também não ajudou. 3 recepções para 29 jardas. E se tivesse apanhado aquela uh, que, uh, a bola em que se lesionou,
que foi pique de Denver, podia ter feito alguma coisa mais, até podia ter conseguido o touchdown, mas não há muito a fazer. Dalton Schultz, Jamar Chase, Zay Flowers, o Chase Brown, todos ganharam, mas não há aqui nenhuma bugada acima dos 40 pontos de nenhum jogador ofensivo extra quarterback, por isso logo a partir daí eh, fica difícil dar luta ao meidão. Mesmo no banco, Michael Wilson dava mais 11 pontos e meio que o Watson. O Loveland não dava para entrar, portanto, ou podia entrar para o lugar do Brissol, trocando aqui com o Chase Brown. Mas era, no máximo ganhava aqui mais que 11,5 mais 9, 11,5 mais 9, não, não chegava a 20, ficava na casa dos 20 pontos, mais aqui os 5 pontos 5 pontos e meio, era mais 20 e qualquer coisa pontos, por isso somos cambilhas mesmo assim. Ficavas pelos 282 por aí, com estas trocas, não dava para a vitória. Precisava aqui mesmo de uma bugada de alguém de 50, 60 pontos. Do Holland também a fazer os números eh, da, da semana 14, ou da semana 1, ou da semana 11. E tal não aconteceu, por isso veio a derrota e vamos lá para a lotaria, vamos lá para escolher um rookie em condições, porque há aqui jogadores que estão a chegar ao fim da sua caminhada nos cambilhas, parece-me. Há aqui dois ou três que para o ano já cá não estarão. Passando para a Conferência Alves Barrota, uma vitória esperada, embora a diferença não tenha sido assim muito significativa. Uh, Quase 21 pontos. Os Maurice Packers, melhor time da fase regular, a vencer o Cristina, a surpresa nestas andanças, uh, tendo em conta o recorde e tendo em conta tudo aquilo que tinha sido a prestação do Samuel até à semana 10. 10, 11. Aqui o Trevor Lawrence até mete 76 pontos e meio, com 5 touchdowns, 6 touchdowns aliás, 5 em passe e 1 em corrida, na humilhação aos Jets. Tem aqui o Tyron Tracy que também faz uma ligeira bugada, com 70 jardas e 70, dá 97 jardas combinadas e 2 touchdowns. O que é que há aqui mais? Há aqui a defesa dos Bears, 31 pontos contra Cleveland, grande exibição, com 5 sacks, 3 picks aos Sanders. O Folk também esteve bem, com 2 field goals, um deles acima de 50 jardas, mais 2 XP. E fica-se um pouco por aí, porque depois tem aqui o alto do Mason Taylor, tem o Kenneth Walker que fica nos 6 pontos, 17 jardas apenas. Tem mais quem? Tem o John Johnson também perde aqui 5 pontinhos. O Dibo Samuel perde 8. Isto tudo somado dá derrota. O Samuel podia ter metido aqui o Khalil Shakir no lugar do Mason Taylor e no lugar do Walker podia ter entrado o Marvin Mims, passando o Gibbs para running back. Era o que dava vitória ao Samuel. O Gibbs, atenção, outro a destacar, porque depois aqui entre a semana 10 e a semana 14 esteve bastante bem. E agora contra o Rams, 38 jardas, mais 20 em passe. Fraquinho do Gibbs, que também dá a derrota no jogo. Mas aqui Mims e Shakir no lugar do Taylor e do Kenneth Walker tinham dado a vitória, mas quem é que esperava que o Gibbs fizesse quase 20 pontos a menos da projeção e que o Walker praticamente fosse inexistente contra os Colts? Do lado do Chambel,
Teve que rodar, teve que meter o comprimido debaixo da língua, mas deu para a vitória. Escolheu bem o quarterback. Love a fazer aqui mais 3 pontos que o Caleb Williams. A bugada do Cal Pitts, a principal bugada da semana, foi do Cal Pitts, 176 jardas, 3 touchdowns. O que é que há aqui mais? Há Christian McCaffrey a ficar a 12 pontos e 3 décimas abaixo do esperado. 73 jardas em corrida com touchdown, mais 14 em passe. Está, está ali no limite. A possibilidade dos mil. Estas 14 jardas aqui, 21 na semana 13, é complicar bastante. Em corrida, chegará facilmente às 1000. Em passe, vai ter que dar ao litro. Josh Pickens, sim, Josh Pickens a dar aqui 33 jardas. Não chega aos 10 pontos, muito pouco. Bucky Irving a perder quase 10 pontos. 60 jardas, mais uns em passe. Jenkins, também outros candidatos a rookie do ano que perdeu bastante fogo. Teve aqui, bem, entre a semana 3, aqui é semana 3 e 13, houve aqui apenas 2 ou 3 sessões. Aqui é o jogo de lesão. Este jogo contra Pittsburgh também não foi famoso. Baltimore foi só assim, mas pronto, ia tendo bons jogos, ia tendo touchdowns. 7 touchdowns na época, mas perdeu fogo também o Jenkins. Devin Neal, o outro jogador que perdeu bastante, 13 pontos, 28 jardas, um touchdown. No banco havia Olave. Olave podia ter entrado para o lugar do Jenkins. Para o lugar do Pickens podia ter entrado o Theo Johnson. Não podia ter entrado o Theo Johnson, porque é WR e o Chambel só tinha mesmo o Dix. E o Dix faz menos, por isso é. A única substituição possível é mesmo o Olave pelo Jenkins. Theo Johnson também podia ter entrado para o lugar do Devin Neal. E era isso. Não podia fazer muito mais. É aqui com o Pickens a fazer isto, o Chambel vai ter que rezar novamente para a final de conferência, porque precisa de muito mais. 250 pontos quase, não é mau, mas. E o Capi também não é dos times mais pontuadores, mas é perigoso. Pode dar para a final de conferência, mas para a final da liga, eh, estes números do Pickens, do Jenkins, do Neil, não são suficientes. Mas para já, pronto. Os Maurice Packers na final de conferência. E o rival será aqui o amigo Lucas Capivaras, eh, a conseguir aqui uma vitória um pouco acima dos 10 pontos, 13 pontos sobre o PV. Aqui este duelo carioca a tombar para o senhor advogado. Lamar Jackson, mais uma exibição para esquecer. Teve 2 touchdowns, teve uma pique, 150 jardas, em corrida pouco, abaixo das 30 jardas. Por isso é o Capis a sonhar com uma final de conferência. Tem que esperar muito mais do Lamar Jackson contra o Chambel. Do resto, o time mais ou menos cumpriu. O Purdy no lugar do Lamar Jackson tinha dado um grande impulso, superior a 30 pontos. De resto, está aqui a bugada do DJ Moore, 69 jardas, 2 touchdowns. O Kelsey, já falámos dele. Vamos ver o que é que será o futuro dele agora que não há Mahomes. 70 jardas neste jogo. Mas agora com o Minshew, vamos lá ver. Isto aqui que conseguiu foi ainda tudo com o Mahomes. Com o Mahomes, a lesão foi mesmo no finalzinho. Vamos ver. Kelsey, grande ponto de interrogação aqui. Importantíssimo para as pretensões do Capi.
O Javonte Williams ganha aqui 3 pontos, nada de mais. Fica perto do bónus das 100 jardas. Ramondre Stevenson dentro da projeção. O Hampton perde um bocadinho. O Keenan Allen também perde bastante. Jack Campbell ganha. O Shamari Connor perde 7 décimas, nada de mais. No banco, Cooper não podia entrar para o lugar do Campbell. A defesa dos Jaguars multiplicava a pontuação dos Broncos, dobrava. E é isso. Só mesmo. Havia o Evans. O Evans aqui no lugar do Keenan Allen e o Purdy no lugar do Lamar Jackson. Eram as substituições. O Evans tem aqui no regresso tem 132 jardas. Ele pode muito tentar, mas já não vai conseguir chegar às 1000. Era preciso andar a correr à volta do campo, qual Maiden. Eh, mas o Capi tem que ativar aqui o Evans. Parece-me jogador para entrar em ação. Esta semana, Carolina, duelo importantíssimo, divisão, luta pelo título de divisão, aliás. Aliás, veio 2 jogos contra a Carolina, com Miami pelo meio. Mas Evans parece-me ser jogador para usar. O Keenan Allen, se calhar não. Keenan Allen já desde a semana 7 que pouco justifica a utilização. E depois ver aqui Lamar, os, os Ravens ainda estão na luta pelo wild card. Patriots é jogo complicado. Em casa, mas é um jogo complicadíssimo. Vamos ver. E depois vai a Lambeau e vai a Pittsburgh. Final da época muito, muito complicado para o Lamar. Vamos ver aqui o Purdy. O Purdy joga contra os Colts, Indiana, depois Chicago e Seahawks. É, o, o Lucas vai ter que fazer aqui muitas contas de cabeça e perceber para o que é que o seu instinto aponta para saber se joga o Purdy ou joga o Lamar agora na final de conferência. Já lá chegou, agora há que disputar e tentar uma surpresa nada fácil contra o Chambel. O PV, o rookie surpresa dos 3 que entraram, a tombar aqui, a cair às mãos aqui do Jake Ferguson, que já foi o melhor terreno da liga e agora a deixá-lo mal, apenas a 6 jardas. A lesão do Bam Knight logo no início do jogo também não ajudou. E já está no IR, já acabou a época o Bam Knight. Principalmente aqui estes dois, Knight e Ferguson, a darem cabo da temporada do PV. Porque de resto teve aqui o Barkley a acertar na projeção, teve um touchdown, 78 jardas apenas. O Stafford também fica muito, muito perto da projeção, 2 touchdowns e uma pick, mas 368 jardas, bem bom. Davante Adams, vamos ver. A lesão também se traz algum impacto, que ele teve ali uma lesãozita, que se tivesse chegado à bola até podia ser touchdown, mas cedeu a perna, cedeu ali o hamstring, 70 jardas apenas, e fica 6 abaixo. Tony Pollard, já tinha falado dele, boa exibição, 104 jardas, um touchdown. Não é por aí que o PV perde, nem pelo RJ Harvey. Aqui 105 jardas, um touchdown, defesa de 100, 70 projeção. O Jamin Sherwood perde, Talk Machine. Mas é aqui o Davante, o Ferguson e o Bam Knight foi o que perdeu o jogo para o PV. Bonix, mais 10 pontos que o Matthew Stafford. O Edison podia ter entrado no lugar do Knight e o Downs podia ter entrado no lugar. Não, quem é que podia ter entrado no lugar do Ferguson? O AJ Barner ganhava aqui 3 pontos e meio. Seriam os 3 jogadores que entrar viravam o jogo. Aliás, Bonix e Jordan Edison. O Jordan Edison só por si já chegava,
que o Bonix dava mais conforto. Mas pronto, chegou ao fim a caminhada do PV nos playoffs, agora vai para a lotaria. Mas fica a nota de uma boa temporada do PV. Eh, não esperava muito, tendo em conta que são times ainda em construção inicial. Eh, pronto, tiveram toda aquela fase de draft de expansão e de escolher os restos, e viu-se bem as dificuldades que o Burrows e o Boa Vista tiveram e ainda têm. Mas o Tripa Seca teve aqui dois ou três jogadores, o Jake Ferguson, o Adams também tem feito aqui umas boas exibições, o Stafford boa época, o que há mais? O RJ Harvey para rookie também não está mal, teve aqui já 3 ou 4 bons jogos. Bo Nix também usou várias semanas do jogo, usou o Bo Nix, por isso teve aqui pronto as lesões, o Trey Benson, a lesão logo no início da época. Calvin Ridley também não foi grande opção, só teve aqui um bom jogo. O Dylan Sampson começou bem a época, mas depois veio o Kishan Jenkins. Mas pronto, fica. Pô, parabéns ao PV por uma excelente primeira época, tendo em conta as expectativas iniciais. Então, olhando aqui para os duelos da ronda que define o campeão de cada conferência. East Limoeiro Posto de Caldas Maidens. Neste momento a projeção dá aqui uma diferença de 18 pontos, mas será, em princípio, um jogo com pontuação altíssima, com as duas equipas a poder chegar facilmente aos 260 pontos. A outra conferência, Alves Barrota, diferença bem maior, 240 pontos, quase o Chambel, 206 o Capi. Uh, o Chambel é claramente favorito, tal como o Almeida na Ipiranga. Uh, mas pronto, vamos ver. Em princípio, eu diria que Packers Maiden é a final que faz mais sentido, tendo em conta a fase atual dos times e dos jogadores. Aqui algumas dificuldades do Capi com o Kelsey e do Cia com o Teta Boa. O Capi já tem aqui o McEvans, como se pode ver, mas não tirou o Keenan Allen, tirou o DJ Moore. Vai jogar contra os Packers, mas é em Chicago o jogo. E está a meter o Lamar em vez do Brock Purdy. Pronto, são opções. Ele lá saberá. E do resto do Packers, aqui não há aqui grandes surpresas no alinhamento. É Love contra Chicago em vez do Keller. E defesa dos Vikings contra os Giants também parece boa opção, porque o Seahawks jogam contra os Rams. Pronto, e é isso. E aqui nos escolhidos do Cia e do gelado, também não parece haver grandes surpresas. O Cia para já está a manter, o gelado idem, está a manter o Rice. Vamos ver se é algo que é para manter, se vai mesmo para a frente com essa decisão. Pronto, e é isso. E enquanto que na Liga dos Últimos, uh, já cá voltaremos para explicar quais são os duelos e o porquê destes emparelhamentos. Começando pelas jogadas e fechados da semana, com o Cal Pitts, então, aqui a jogada da semana, claramente, 72 pontos e meio. Trevelyan Anderson ficou perto, 71,7 pontos. Ambos ali na casa dos 50 pontos. Lawrence McBride acima dos 30, Sam Brown, Waller, Ravens, a defesa dos Ravens, Mike Evans, Eagles, Isaiah Davis e Bears acima dos 20 pontos acima da projeção, enquanto os fechados, Christian Judkins, Lamar Jackson são os únicos que ficaram 20 pontos abaixo da projeção. Está aqui o Bam Knight a bater à porta com 19,5, graças à lesão. O Gibbs, 19 pontos também. Lá está. Aqui a derrota do Cristina. 19 pontos do Gibbs. Tabela semanal.
7 bugadas para o Moscambilhas e para o Meidão, 9 para o Barrinha. Muitas bugadas para o Barrinha. Fechados, 10 para o Smiles, 8 para o Samuel e para o Chambel, 9 para o Pompeu, 7 para o Chu e para o Tripa Seca. Tabela geral, 70 bugadas para. Não, 71 bugadas. Líder, novo líder, o gelado, com 71 bugadas. 70 o Pompeu, 69 para o Chambel e para o Moscambilhas. De bichados, o Chu 109, ainda líder indiscutível. Depois vem com 94 o Samuel e com 91 o PV. Passaram as 90 esta semana. Há aqui também o destaque de embugadas. Parabéns ao Boa Vista por ser o último time a passar a barreira das 40. Muito pouca bugada do Boa Vista este ano. Enquanto de bichados, o líder pela positiva é aqui o Gelado com 76. O líder do Pé da Sorte, tendo o Capi e o Chambel com 77 ali perto, os Cambilhas com 78. Esta é a tabela dos playoffs, portanto, na luta pelo título, playoffs de campeão já está mais que explicado, não há muito a dizer. Agora vamos aqui para a Liga dos Últimos, que teve as vitórias então do Barrinha, do Smiles e do Paraguay Wookies na ronda 1. Para a ronda 2, então a decisão é que os duelos fossem sempre entre conferências, sempre que possível. Portanto, entre um time da Conferência aos Barrote e outro da Ipiranga. Então aqui temos um dos jogos, vai ser o vencedor da ronda 1 da Liga dos Últimos, que fez mais pontos, neste caso foi o Barrinha, com 290, que vai jogar contra a seed mais baixa, perdeu a ronda divisional, da conferência oposta, claramente é possível, que é o Moscambilhas United, que é a seed 1. Portanto, aqui na ronda divisional perderam a seed 1 e a seed 2. Os Cambilhas sendo a seed 2 a seed mais baixa, jogará com o Barrinha, o que fez mais pontos na ronda 1. O que fez menos pontos na ronda 1 foi o Smiles, com 152, ou 153 quase, que joga contra a seed mais alta da ronda adicional que perdeu, neste caso na conferência oposta, que é a Alves Barrota, conferência oposta ao Smiles. Na Alves Barrota a seed mais alta que perdeu foi a Tripa Seca, que foi a seed 4, perderam a seed 7 e a seed 4, portanto Smiles contra a Tripa Seca. O vencedor com os segundos mais pontos marcados foi o Parobé, 254 pontos e meio, atrás do Barrinha, que joga contra a segunda seed mais baixa, contra a outra seed mais baixa da ronda da conferência oposta. Portanto, que é o Pompeu, que é a seed 1. E depois temos o perdedor com mais pontos sofridos na ronda 1, que foi o Cincinnati Burrows, que sofreu 290 pontos do Barrinha. Joga contra a seed restante dos playoffs de campeão, que é o Cristina. Portanto, Tripa Seca, Pompeu e Moscambilha já tinham sido atribuídos. Portanto, Cincinnati e Cristina. E resta o outro jogo, o Chu, perdeu contra o Smiles, joga contra o Boa Vista. E serão estes os duelos. Depois, na ronda 3, será feito a soma do recorde na ronda 1 mais ronda 2, mais a classificação da fase regular. Portanto, obviamente que há aqui times que só vão ter a soma dos resultados da ronda 2. Portanto, imaginando que o Moscambilhas perde este jogo, vai ter só aqui 0-1, que é o recorde da ronda 2, mais o recorde da fase regular, que é o 9-4, portanto ficaria 9-5.
enquanto que o Barrinha, ganhando este jogo, isto, pronto, fica aqui este exemplo, ganhava dois jogos aqui, mais o resultado da fase regular, que é 10-3, portanto ficaria 12-3. Portanto, em princípio ficaria ele como o primeiro classificado. E pronto, fazendo essa contabilidade toda, ficaria então a classificação de 1 a 10 com os respectivos tiebreakers e ficaria o primeiro contra o décimo, segundo contra o nono, terceiro, oitavo, quarto contra o sétimo e quinto contra o sexto nesta classificação uh, especial da Liga dos Últimos de Playoffs. E tendo em conta isso, agora sim podemos olhar para estes confrontos. Barrinha contra os Cambilhas, aqui 15 pontos de diferença, quase 16. Barrinha aqui a meter o teleshow. Sutton também a entrar. Está a deixar o Jalen Warren no banco. E o Darnold também. São as duas substituições face à última semana. Enquanto que os Cambilhas depois já estou a deixar o Watson no banco e o Dalton Schultz, mas vamos ver se não faço mais alterações. Até lá, ainda estou a ver aqui alguns pormenores, algumas atualizações de lesões, mas entrou o Parkinson nos waivers, uh, estou metendo no lugar do Schultz, mas ainda estou a pensar se será assim ou não. Tripa seca Smiles, aqui com vantagem para o tripa seca, mas há aqui o M. Night em IR, também tem que sair. Barkley e Davante Adams com questionáveis, Prater com out, por isso muitas alterações ainda aqui a fazer pelo PV. O Smiles tem o out do Mahomes, vai entrar o Dart. Tem aqui o questionable do Odunze, que já vai com 2 semanas de 0 pontos. Num jogo contra os Packers e contra os Browns. Por isso mais alterações aqui a fazer que vão alterar esta projeção. Pompeu para o BE. Para já a vantagem do Pompeu, que tem, vamos ver aqui, um questionável do Jacobs e outro do Marx, que em princípio jogarão. No banco tem o questionável também do Vela. Está a usar o Burrow em vez do Prescott. Enquanto que o Parové ainda não fez nenhuma alteração. Ainda tem o Carrimant. Tirou o Quimera Dique e entrou o Franklin. E é isso. E o Jetta continua no banco. Por isso, Mas faltam 2 jogos. Cristina contra Cincinnati. A vantagem do Samuel. Que também não tem aqui alterações. Tem que estar aqui com atenção ao Mason Taylor. E é isso. Enquanto que o Dr. Luís continua com o Daniel Jones. A ver se mete o Herbert para pelo menos disfarçar aqui um bocadinho. E o Boa Vista Show. Aqui o Otten também está questionável. E o Forte está no IR. Também já acabou a temporada para ele. Enquanto que do outro lado o Parsol com Q. Brandon Jones IR. Grande perda para a defesa dos Broncos. E é isso. Não há mais nada. Duas grandes perdas para a defesa do show. Brandon Jones e o Fred Warner. Aqui o Cameron está com questionável. Vamos ver se já volta. Agora contra os Jets. Era um bom regresso contra os Jets. Podia fazer aqui uma boa pontuação. Talvez a melhor pontuação da temporada. E pronto, são estes os duelos da Liga dos Últimos. Jogos da NFL, a não esquecer que há aqui algumas alterações, porque para já começa tudo normal na noite de quinta-feira com o Rams Seahawks, duelo de divisão, mas há aqui um jogo sábado entre os Eagles e os Commanders, por isso há que ter atenção, há que ter jogadores destes times, porque vão estar ativos mais cedo do que é costume. Jogos ao sábado agora até o final da época, penso. Para a semana também há o Texans Chargers e aqui são os jogos de Natal, que não são grande coisa, mas pronto, já falaremos deles para a semana. E depois semana 18, em princípio também haverá um jogo sábado,
Em princípio haverá algum jogo a levar flex para sábado. E depois domingo, está aqui o duelo de domingo à noite, Packers-Bears, duelo pelo título de divisão. Uh, Cowboys a lutar pelo wildcard. E o que é que há aqui mais? Os Dolphins já estão eliminados, penso. Só confirmar aqui, mas penso que já estão eliminados. Já estão, com a derrota contra Pittsburgh. Uh, Vikings, já entre os Vikings, como é que estão? Já estão eliminados também. Uh, Jaguars Broncos, bom jogo. Buccaneers Panthers, luta pela divisão. Steelers Lions, também outro bom duelo. Aqui as lesões dos Packers a tornarem a luta pela NFC Norte uma grande confusão. Ainda é possível para os Lions, por exemplo, ganharem. É possível para os três times irem aos playoffs. Ou para um deles falhar, claramente. Aqui os Lions estão no limite, mas até digo que os Packers são os principais candidatos a falhar o wildcard neste momento. Raiders Texans, pouca história. Patriots Ravens, jogo importantíssimo também. Qual é que é? Espera, o Packers Bears é na noite de sábado. Este é na noite de sábado, Packers Bears. Ok. Há aqui dois jogos então: Eagles Commanders e Packers Bears. E depois na noite de domingo é o Patriots Ravens. E depois na noite de segunda, 49ers Colts. Ok, são estes os jogos. Tal como já tinha adiantado, os 307 pontos e uma décima do Meidão entram diretamente para o lugar 15 de maiores pontuações da história da Liga. Uh, já temos 2, 3, 4, 5, 6 jogos este ano. Uh, com pontuações abaixo, não, acima dos 300 pontos. Uh, e jogos reunidos também já tivemos um logo na primeira semana, aqui por 75 décimas, a vitória do Smile sobre o Medão. E o head-to-head depois colocarei lá no grupo, também para causar algum frisson. Tabela all-time também está aqui. Não, não é tabela all-time, onde é que está? É o quadro de medalhas. Portanto, só para ver aqui, o Poço de Caldas, Maiden e o Isto Limoeiro vão lutar para chegar a uma final. Já tem mais presenças nesta andança. O Maiden já perdeu duas finais e o Limeiro perdeu uma contra o Parobé, se não estou em erro. Foi a final de 2021, de 2022, aliás. Não, 2021. Foi a final de 2021 contra o Parobé, que o CIA perdeu. E enquanto os Gelados esteve nas finais de 2022 e 2023, que perdeu ambas para o Barrinha. Uh, e mais, já o Capi e o Packers vão lutar para estar na sua primeira final da Liga. O Capi já tem aqui um terceiro lugar. Ele vamos ver já agora o ano que foi. Foi logo no primeiro ano, talvez, não? Foi logo no primeiro ano, 2022. Só confirmar aqui. Foi este ano que perdeu nas meias finais contra o Barrinha e depois ganhou a luta do terceiro e quarto lugar contra o Moscambilhas. Onde é que está? Da 2. Perdeu aqui contra o Barrinha nas meias finais de 2022. Portanto, vamos ter na Ipiranga vai haver um time repetido na final, ou pela terceira vez o Maiden ou pela segunda vez o Limoeiro. Na Aljubarrota vai ser uma estreia absoluta em finais.
Acabando com as ligas do Pompeu, semana 15 o Samuel foi de Jaguars, o Pompeu de Eagles, acertaram os dois, por isso continuam vivos. Semana 16 estamos ali já a respirar no limite, quase no seu último suspiro, mas continuam na luta para ver quem é que ganha o Survival. Nos Pick'ems, Perdigoat, 7 escolhas à frente do Samuel. E o Moscambilhas aqui isolar-se no terceiro lugar esta semana com 145, 143 o Packer, 189 o Pompeu. Semana para esquecer do Pompeu que teve apenas 9 escolhas certas, enquanto não foram assim tão poucas. Para trás. O Chambel que fez as neiras na semana anterior teve 9 escolhas também. O Moscambilhas teve 11, daí conseguir isolar-se no terceiro lugar. E depois aqui, quem está mais à frente, vamos ver, Samuel e Purdy. O Samuel teve 11 escolhas certas também e o Purdy Goat teve 9. Portanto, andou tudo entre as 9 e as 11. Mas pronto, chegamos ao fim. Agora, semana 16 aí à porta, com as finais de conferência, com a segunda ronda da Liga dos Últimos. Não se esqueçam de trocar jogadores que estejam out e R. Não se esqueçam de fazer as vossas escolhas aqui na Liga do Pompeu. Estejam atentos porque a época ainda não acabou, ainda há muita disputa, apesar de já para alguns já terem praticamente deitado a toalha ao chão, mas continuem aí, cá aí bolas de lotaria, mesmo para os que já perderam. Por isso, boa sorte e até para a semana.